Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Tá, e nessa aula aqui eu vou explicar, né, para que todo mundo tenha clareza absoluta em relação a quais são os serviços de funil que nós oferecemos aqui, né, e que vocês podem oferecer aí nos negócios de vocês. Tá? O primeiro ponto importante, tá? Essa aqui é a maneira que nós configuramos, que já é validada, né? Mas, obviamente, tanto o serviço de elaboração do plano estratégico quanto o serviço de estruturação do funil, vocês podem adaptar, né? Adicionar mais coisas à entrega ou remover algumas coisas da entrega, tá? Não obrigatoriamente vocês precisam seguir exatamente com a entrega que nós fazemos aqui. Existem alguns pontos importantes que não faz sentido de vocês reinventarem a roda, né? Mas não tem problema nenhum vocês adaptarem essas entregas, tá? E eu já vou entrar mais a fundo aqui, né, mostrando como vocês podem adaptar, o que, que vocês podem inserir a mais, né, em cada um desses serviços, se vocês acharem que faz sentido, né? E, enfim, ou se vocês quiserem cobrar mais caro por cada um desses serviços, né, agregando mais coisas na entrega, vocês podem, consequentemente, cobrar mais caro. Né? Vocês vão estar agregando mais valor à entrega e, consequentemente, podem cobrar mais caro por isso. Beleza? Vamos lá, vamos recapitulando aqui, tá? Primeiro ponto, eu vou recapitular quais são as etapas de estruturação de qualquer funil, tá? Independente dos serviços que vocês estão vendendo, quando estruturando um funil, né, a gente sempre respeita e segue três etapas, tá? A primeira etapa é a etapa de elaboração do briefing, né? Que eu vou só abrir aqui um documento de briefing para vocês, para refrescar a memória, né? Mas nós temos aulas específicas de como elaborar o briefing, né? Então, a primeira etapa aqui para a elaboração do briefing, a gente envia para o cliente, fechou a venda, envia para o cliente um formulário, um questionário, né, com informações importantes que a gente quer levantar, né, daquele cliente, daquele projeto. Tá? Com essas informações, então, a gente realiza aqui a elaboração do briefing, né? Então, levantamento de dados, né, do cliente, depois pesquisa de mercado. Eu não vou entrar fundo aqui, é só para recapitular. Tá? Depois, público, né, pesquisa de público, para a gente entender a fundo público. E depois aqui a gente define no briefing, né, qual que é o produto que vai ser trabalhado, né, para qual oferta a gente estará criando, para qual produto a gente estará criando uma oferta e qual funil a gente vai utilizar no projeto. Tá? Com o briefing em mãos, a gente parte para a segunda etapa. Tá? Depois do briefing, com o briefing pronto, a gente tem duas etapas após o briefing até o funil estar pronto. A primeira etapa é a elaboração do plano estratégico. Tá? Deixa eu até abrir aqui, peraí, um momentinho. Tá? Modelo de plano estratégico, eu já subi uma aula aqui com um modelo de plano estratégico. Tá? Eu só vou pegar aqui o documento desta aula para explicar para vocês a lógica aí por trás do plano estratégico. Bom, beleza. Depois de elaborar o briefing, tá? Com o briefing basicamente ele é um documento, tá? Onde a gente vai ter, a gente vai levantar dados muito importantes e a partir desses dados, com esses dados em mãos, a gente vai sempre consultar o briefing, a gente vai construir o plano estratégico para aquele projeto a partir das informações do briefing, tá? O plano estratégico, né, ele basicamente é um documento onde a gente detalha a estratégia, né, do cliente, tá? Então, eu já vou, quando eu começar a falar de plano estratégico, eu vou entrar de forma mais profunda aqui em cada um desses itens, tá? Mas o plano estratégico, ele, de novo, o briefing, ele é um Google Docs, o plano estratégico é um outro Google Docs, tá? Com a estratégia em si. Então, aqui dentro a gente traz funil de vendas, especificamente aqui a estrutura que usaremos de funil para aquele projeto, né? A pre-sell, né? A estrutura da pre-sell e a copy da pre-sell, a gente já escreve, já coloca aqui dentro a copy da pre-sell, né? Formulário de captura, então a gente traz de forma detalhada, né, a estrutura de funil que será usada para aquele projeto, tá? E escrevemos aqui dentro, aqui a gente já formaliza a copy, né, de cada uma das etapas do funil, inclusive a copy do próprio formulário, né? A estrutura, né, no caso aqui desse exemplo, né, que é um funil o mesmo funil aí para que a gente usa aqui de duas listas, tá? Para geração de leads. A estrutura, né, especificamente a copy, né, dessa segunda página com o webinário, né, com o vídeo de vendas, tá? Depois a estrutura que a gente vai usar para construir aquele webinário, né? A gente aqui no plano estratégico a gente não escreve a copy do vídeo,
tá? A gente só define aqui qual que é a estrutura de copy que a gente vai usar especificamente para aquele vídeo, tá? A copy do checkout, caso houver... Perdão, eu falei que isso aqui era para geração de lead, mas não, isso aqui é para um projeto que nós trabalhamos aí para venda de infoproduto. Tá? Mas enfim, a gente detalha, tá? A gente coloca nesse documento de forma detalhada, incluindo, inclusive, as copies de cada etapa do funil, com exceção da cópia do vídeo. A gente não escreve aqui de cabo a rabo, a gente não coloca nesse documento de cabo a rabo a cópia do vídeo. Tá? Que é uma cópia que ela tende a ser, né, a etapa que mais leva tempo, né, dentro do processo aí de estruturação de funil. Então, nesse documento aqui, a gente escreve todas as cópias de cada uma das páginas, a gente bota com clareza aqui no primeiro tópico a estrutura de funil, detalhamos as cópias e a estrutura de cada uma das páginas. Tá? Nesse caso aqui, né, a gente, para esse projeto, recomendou que você trabalhasse com uma VSL de upsell, né, um upsell com um VSL, upsell one click, né, para venda de infoproduto. Aqui a gente estruturou também a estrutura da página de VSL e a estrutura da VSL de upsell. Tá? Recuperação, né, pelo WhatsApp, a gente detalhou aqui também, a gente detalha nesse documento o que a gente vai usar de estrutura, né, de script de recuperação de WhatsApp. Tá? Especificamente nesse caso aqui, inclusive Instagram, tá? A gente deu um direcionamento em relação a Instagram, tá? Mas isso aqui não precisa... Enfim, tá? Especificamente nesse caso a gente adicionou isso aqui porque a gente considerou relevante, mas é um detalhezinho. Tá? Direcionamento em relação à criação de anúncios, tá? E estratégia de tráfego pago. Ou seja, a gente coloca todo o projeto no papel. O briefing, primeiro, vamos voltar aqui no documento da aula. Tá? No briefing, que é a primeira etapa, a gente levanta informações importantes, tá? Para a gente conseguir começar a trabalhar naquele projeto. Com essas informações levantadas, a gente elabora o plano estratégico, que é o projeto em si. A gente coloca no papel com clareza o que vai ser feito, qual a estrutura de funil, né? Detalhamento em relação a cada uma das etapas do funil, né? Direcionamento em relação ao trabalho comercial pelo WhatsApp, direcionamento em relação à produção de anúncios, de criativos para anúncio, direcionamento em relação à estratégia de tráfego especificamente para aquele projeto que a gente considera que mais faz sentido. Tá? Então, o plano estratégico ele é basicamente o projeto formalizado num Google Docs. Tá? É isso. Certo? Beleza. E depois, com esse plano estratégico pronto, tá? Com esse plano estratégico pronto, com todas as informações, a gente já tem tudo que a gente precisa para botar a mão na massa e construir o funil. Né? Partir para a etapa final, que é a estruturação do funil, para entregar isso aqui que está desenhado, né, no plano estratégico, para de fato construir isso, construir essas páginas, colocar essas cópias dentro da página, as páginas bonitas, as integrações feitas, construir esses formulários, alinhar com o departamento comercial do cliente, né, o que a gente recomenda em relação à estratégia de abordagem e condução dos leads que entrarem e forem gerados, né, alinhar com isso na etapa 3 de estruturação, alinhar com o gestor de tráfego do cliente, né, qual estratégia de tráfego a gente sugere que seja implementada, tá, para a operação daquele funil. Né? Então, basicamente, com todas essas informações do plano estratégico, a gente consegue partir para a terceira etapa, que é a estruturação do funil, que é fazer a coisa acontecer. Tá? E a gente vai fazer, da mesma forma que a gente fez o briefing, a gente usa o briefing para elaborar o plano. A gente vai elaborando o plano com base no que está no briefing. Depois a gente vai estruturar o funil com base no que está no plano. Tá? Cada documento serve de guia para a próxima etapa. Tá? Então, recapitulando, briefing serve de guia para a elaboração do plano e o plano serve de guia para, de fato, estruturar o funil. Tá? Quais são os 2 serviços de funil que nós vendemos? Tá? E eu sugiro que vocês vendam. Tá? Vocês podem vender a estruturação do funil direto. Sim, pode ser vendido. Tá? E nós fazemos isso. Tá? Porém, tá? Para todo funil, sempre quando estruturando um funil, como eu disse, as etapas anteriores elas são necessárias. Tá? O briefing e plano estratégico. O briefing não faz sentido nenhum vender o briefing. O briefing não ajuda muito o cliente. Ele até tem muito valor, mas ele tipo tem valor para quem vai seguir com as próximas etapas. Mas com o briefing, somente com o briefing, o cliente ele não tem muita coisa que ele possa fazer. Tá? Ele tem um levantamento de dados ali. Tá? Com o briefing, tá? Porém, tá? Com o plano estratégico,
que ele é elaborado após o briefing, o plano estratégico não. Ele já tem muito valor agregado para o cliente. Por quê? O plano estratégico, né, é a estratégia. Tá? Com o plano em mãos é só implementar o plano. Não necessariamente tu precisa implementar o plano. Tu pode vender para o cliente o plano estratégico, que é basicamente um direcionamento completo, tá? Que ele pode pegar aquele plano, tu vai explicar para ele aquele plano, e eu já vou detalhar aqui como que a gente vende esse serviço, o que, que a gente entrega para garantir que o cliente, quando contratando esse serviço do plano, ele tem acesso a esse documento com todo o detalhamento do plano e ele tem a clareza exata do que ele deve fazer. Né? Então, mas com isso, ele pode terceirizar a execução, tá? Ou ele mesmo pode executar. No caso de clientes, isso é comum com infoprodutores. Muitos infoprodutores montam suas estruturas e tocam tudo por conta. Né? Então, às vezes, um infoprodutor que já tem conhecimento ali, já tem um processo de construção das páginas, já constrói suas próprias páginas, já fez VSL, já sabe configurar a plataforma de pagamento, ele já sabe configurar as coisas. Né? Ele está precisando de um direcionamento. Isso acontece muito, ele precisa de alguém que direcione ele. Tá? Ou no caso de uma empresa, exemplo, de prestação de serviços, que já tem uma agência que presta os serviços de construção de página, de configurações, de integrações e etc. Já tem designers, já tem editores, já tem tudo. Né? O que falta que as agências não fornecem? As agências não fornecem, e as agências no geral não são boas em direcionar em relação à estratégia. Tá? Então, as agências são boas em prestar os serviços de design, edição, né, as integrações, tudo que envolve mais tecnologia, isso as agências sabem fazer, mas são raras as agências que entendem de estratégia, que entendem de estrutura de funil, que entendem de construção de oferta que de fato converte. Tá? Então, com o plano estratégico, no caso de algum cliente que já tem essa estrutura para fornecer a parte braçal da estruturação, já tem alguma agência, já tem internamente na empresa, às vezes, só com um plano estratégico ele consegue pegar aquilo e terceirizar a execução, né, com a agência que já presta serviço para ele ou com a equipe interna dele, tá? Então, vamos lá. O serviço de elaboração de plano estratégico. Quando vender? Tá? Eu já relacionei aqui alguns pontos importantes para garantir que eu não deixasse passar nada, tá? Primeiro, tá? Ele é um serviço mais fácil de escalar, tá? Por que ele é mais fácil de escalar? É um serviço que tu consegue entregar muito mais rápido, porque basicamente tu vai pegar o teu conhecimento, tu vai botar dentro desse Google Docs organizado, né? E esse modelo de plano estratégico já está aqui nos materiais complementares. Eu, inclusive, fiz uma rápida aulinha de introdução, né, explicando sobre o modelo, e o modelo está, exatamente esse documento aqui, né, está aqui nos materiais complementares, no módulo abaixo aqui, vocês podem acessar isso. Tá? Então, ele é um serviço mais fácil de escalar porque a entrega é rápida, basicamente é o tempo de vocês para colocarem, imputarem essas informações da estratégia dentro do documento, qual funil vai ser utilizado. Obviamente, para conseguirem fazer isso, vocês vão ter que fazer o briefing antes, né? Mas vocês vão ter que fazer só o briefing e, com base nas informações do briefing, montar o plano estratégico. Né? Ou seja, é muito mais rápido de entregar do que a estruturação completa, onde vocês vão ter demanda de construção de página, de integração, de gravar VSL, e enfim, é um serviço que vocês conseguem sozinhos entregar de forma mais fácil. Tá? É o tempo de vocês elaborando o briefing e posteriormente ao briefing elaborando, né, o plano estratégico. Né? Então ele é uma entrega mais rápida e tem muito menos demanda. Tu não tem que envolver outras partes. Tu não precisa envolver designer, não precisa envolver editor, não precisa envolver outros profissionais. Tu consegue elaborar o plano, né, o briefing, após o briefing o plano, sozinho. Tá? Bom, obviamente tu cobra mais barato por isso. Eu já vou entrar em quanto que a gente recomenda cobrar pela elaboração do plano, tá? Outro cenário, outra situação onde faz sentido vender o plano. Quando vender, tá? Cliente com menos dinheiro. Se tu viu que o cliente tá numa situação, cara, mais apertada, ele não tem muito recurso, tá? Ele quer muito fazer o projeto acontecer, mas ele não é um cliente que vai pagar ali 6, 10, 15 mil pela estruturação do funil, né? Para essa pessoa faz muito sentido tu vender o plano. Porque com o plano em mãos, ele pode pegar aquele plano, ele já vai ter clareza em relação ao que deve ser feito, e daí então ele pode, no momento certo, quando ele tiver mais dinheiro, delegar para alguém fazer, ou te chamar para executar, ou ele mesmo pode trabalhar e executar ali, se não todo, parte, né, das etapas ali para estruturar o funil dele. Tá?
Clientes, como eu disse, já dei o exemplo, clientes que têm estrutura interna, é uma empresa que é maior, já tem uma agência que eles pagam lá um valor mensal para a agência para cuidar da construção das páginas, para cuidar disso, para cuidar daquilo, para cuidar do tráfego. Né? Para esses clientes, né, faz muito sentido, às vezes, ao invés de vender a estruturação completa, vende o plano. Tá? Quando vender, é um negócio que vocês vão ter que muito analisar. Eu trouxe aqui algumas situações, né, que são os principais aqui que a gente analisa no negócio para tomar a decisão de oferecer o plano ou não, né? Mas, enfim, vocês vão ter que analisar e ver o que faz sentido, tá? Ver o que faz sentido com base naquele cliente, tá? Cliente tem estrutura interna, né? E também nos casos, né? Quando vender, nos casos onde o cliente tem algum receio de contratar de cara o serviço mais caro. Foi lá, ofereceu, explicou e fez a oferta de estruturação. Tá, mas o cliente está meio assim, ou mesmo antes de fazer a oferta, tu viu que o cliente ele quer aquilo, mas ele está meio receoso, né? Tu pode só de sentir que ele está meio receoso, ele não está muito decidido, mas tu vê que ele quer aquilo e que aquilo é o que ele precisa, né? Tu pode oferecer uh, o plano, tá? Como uma alternativa mais barata. E o que é muito forte do plano, tá? O plano sempre, o que eu botei aqui como argumento de venda, tá? O plano é o direcionamento detalhado. Eu já vou entrar aqui nesse tópico de argumento de venda, né? Mas a pessoa vai ter clareza absoluta em relação ao que fazer. Então, ele tem muito valor, tá? Mesmo que o cliente fale assim, bah, mas tu vai me, no caso vocês, a ideia era oferecer e fechar a estruturação, mas o cliente achou caro, ou vocês sentiram ali que ele dificilmente vai aceitar, né? Vai querer seguir com um serviço de ticket mais alto, né? O plano ele é uma excelente alternativa, né? E vocês comunicando que o plano é o ponto de partida, né? Que é isso que ele precisa, ele vai ter clareza em relação ao que fazer e depois ele vai poder terceirizar com outro, inclusive com outro que pode vir a cobrar mais barato que vocês. Né? Enfim, o plano é um excelente serviço e ele é relativamente fácil de vender porque vocês vão deixar claro que, independente se ele contratar o plano ou se ele contratar a estruturação, o plano ele vai precisar ser feito. Mesmo se ele contratar somente a estruturação, o plano é onde está a inteligência por trás da estratégia. Tá? Então é um dos pontos que tem mais valor agregado na entrega. Tá? Bom, tá bom. Deixa eu ver aqui, estruturação de funil, tá. No caso, quando venderem plano estratégico, tá? Vocês podem quando entregando o plano, vocês podem ofertar, tá? E eu já vou detalhar aqui o que exatamente é entregue, como vocês entregam esse plano. Quando entregando o plano, vocês têm a oportunidade de ofertar na call de entrega, né? No final dessa call, vocês entregaram o plano, essa pessoa já é teu cliente, então vocês vão conseguir com muita facilidade vender num formato de upsell a estruturação de funil para quem inicialmente comprou o plano, tá? Bom, então vender o plano não impossibilita que tu venda a estruturação para aquele cliente. Tá? Vender o plano, na verdade, é um produto de entrada. Mesmo que o cliente naquele momento não tenha oportunidade não tenha condições de contratar a estruturação, né? O plano é um produto mais fácil de tu vender por ser mais barato e por tu deixar claro para o cliente que ele é absolutamente necessário, né? Que ele é uma etapa fundamental ali, independente se o cliente for comprar a estruturação de cara. Né? Se ele comprar só a estruturação, tu vai ter que fazer esse plano de qualquer forma. Né? Então, tu dá oportunidade para ele comprar só o plano. Então, tu deixando claro para ele da importância desse plano, deixando claro que ali está a inteligência, né? Tu vai conseguir vender e depois, né, quando tu tiver na call de entrega, tu vai poder, né, ofertar como upsell, tu vai poder ofertar a estruturação, né, e a tendência desse cliente comprar ela tende a ser maior. Tá? A taxa de conversão quando ofertando o plano como upsell após a entrega, quando ofertando estruturação de funil, né, na call de entrega do plano, tende a ser muito alta. É porque o cliente vai ver, cara, ele já fez todo o plano, faz sentido esse plano, os clientes ficam muito satisfeitos com isso. Né? Ele vai ver, caralho, eu não tenho por que não contratar o Nicolas ou não contratar o fulano, que ele já está por dentro, é ele que elaborou isso aqui, ele vai saber fazer melhor que os outros. Tá? Então, mesmo que tu mencione, tu pode terceirizar isso aqui com outro, o cliente vai acabar pensando, não, mas se eu terceirizar com outro pode dar errado, então eu vou priorizar por terceirizar com o fulano aqui que acabou de me entregar o plano. Tá? O que exatamente é entregue? Tá? O que é o plano? Então, o plano é basicamente, como eu já disse, um documento detalhando a estratégia ideal para o cliente. Tá? A estratégia ideal para o que o cliente está buscando. Tá? Então, basicamente é isso que é aquele documento. Tá? O que é entregue? Um Google Docs, aquele documento, este aqui,
tá? A gente entrega isso aqui, a gente pede normalmente ali de 10 a 15 dias para entregar isso, né? Quando a gente está lá no processo comercial, vendeu o plano, tá? Ou quando está ofertando o plano. A gente menciona que a gente precisa ali de 10 ou 15 dias para elaborar esse plano, por mais que a gente faça em um dia, né? Até para tu agregar mais valor à entrega, mostrar que é um processo que demanda tempo e não é do dia para a noite que tu faz ali no Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então a gente entrega esse Google Docs, né? E uma call de entrega, tá? Então, resumindo, fez oferta de plano, fechou. O cliente contratou o plano, fechou, pagou. Vai deixar, já vai agendar com ele para daqui a 10, 15 dias, a partir daquele momento ali da venda, tá? Já vai deixar agendada a call de entrega, tá? 10, 15 dias para frente. Antes dessa call de entrega, vocês têm que elaborar o plano, e daí no dia da call de entrega, vocês vão basicamente, na call de entrega não tem um mistério, uma maneira específica de se apresentar essa call. Nessa call a gente vai apresentar o plano. Tá? Então a gente vai passando por cada uma dessas abas. Ó, fulano, tudo bem? Ó, então no teu caso aqui, tá? A gente elaborou um plano específico, no teu caso, a gente fez pesquisa, a gente elaborou o briefing, papapá. Para elaborar esse plano, lembrando, vocês vão ter que ter elaborado o briefing, tá? E a gente concluiu que no teu caso, para vender o teu produto tal, a estrutura de funil que mais faz sentido é essa, e eu vou te detalhar aqui, né, cada uma das etapas de o que a gente preparou aqui para ti. Então, tudo começa com os anúncios jogando por uma pré-sell. Tá? Como é que é a estrutura dessa pré-sell? O que é essa pré-sell? A pré-sell é uma página bem curta, da gente abre uma referência ali, compartilha a tela e mostra um exemplo de uma pré-sell. Né? E no teu caso, na tua pré-sell, a gente sugere que comece aqui com um header. Né? Esse header é opcional, mas a gente sugere que coloque ele. Né? E no header, a sugestão de copy que a gente traz aqui é para donos e entusiastas de motores dois tempos. Bom, o objetivo aqui é filtrar o público, etc. Então a gente vai basicamente apresentando cada uma dessas etapas, né, na call de entrega, né, sempre se guiando aqui pela estrutura que a gente definiu de funil para aquele projeto. Né, a gente vai abrindo cada uma das etapas, detalhando, tirando dúvidas do cliente. Então a gente detalha exatamente o que a gente preparou, né, e o que a gente sugere que ele faça. E daí, obviamente, o cliente vai trazendo dúvidas. Bah, mas eu preciso usar o VTurb mesmo? Eu já usei o PandaV. Bom, daí vocês vão desenrolando ali, né, e orientando, né, o cliente, tirando todas as dúvidas, sanando todas as dúvidas. Né, mas tem que lembrar o seguinte: isso aqui pronto e a call de entrega, vocês fiquem pelo tempo necessário na call para tirar todas as dúvidas. Finalizou essa call, tá entregue o plano. Daí o cliente está por conta. Tá? Então a entrega, o que é entregue? Google Docs com estratégia mais call de entrega. A gente não ingesta um tempo de call, eu até falo, ó, a gente fica na call pelo tempo que for necessário para que tu tire todas as suas dúvidas. A gente repassa todos os pontos que a gente elaborou, a gente apresenta esse plano estratégico para o cliente, tira as dúvidas, tá? Quando não tem mais dúvidas, beleza, é isso, muito obrigado. Tá entregue, tá entregue. Ou seja, tu vai ter o tempo ali quando fechar o plano estratégico de elaborar o briefing, escrever e elaborar o plano, escrever o plano, né? Cara, a gente faz isso aqui em 2, 3 horas, tá? Porque a gente tem experiência, já sabe ali o caminho e enfim. Tá? Então é muito rápido de fazer, depois tu vai ter o tempo ali da call de entrega, né? Tu vai gastar ali 1 hora e meia, 2 no máximo, tá? A gente vai formalizar e tirar dúvidas e está entregue. Acabaram as suas responsabilidades por aqui. Ou seja, tu conseguiu construir, né, entregar um serviço com muito valor, o cliente vai ter clareza em relação ao que seguir, a como seguir com aquela estratégia. Tá? Nesse plano aqui, vocês podem incluir indicações de profissionais, caso haja necessidade, caso o cliente não tenha. Tá? Mas é isso, tá? É isso, certo? É isso. Tá? O que pode ser entregue além disso no plano, que faz sentido? Vocês podem entregar call de entrega, podem entregar mais calls ou tempo de acesso no WhatsApp. Tá? Então, basicamente, vocês podem incluir aí um modelo, tipo uma mentoria individual por um determinado período, né? Para que a pessoa, para que o cliente tenha a oportunidade de chamá-los novamente, tirar mais dúvidas e ir consultando vocês. Né? Isso aqui são pontos que podem ser adicionados, tá, na entrega. Por padrão, a gente entrega só isso aqui. Tá? Quanto que a gente cobra por isso? Tá? Vou até voltar aqui. Quanto cobrar? Tá? A gente cobra aqui, tá, na média, tá? Bota assim, eu vou botar na média R$ 2.000. Tá? Acho que entre 1.500 e 3, chegando a cobrar, o máximo que a gente cobrou foi 6, tá? Mas eu vou colocar aqui uma média de 2.000, tá? Certo? Mas, obviamente, podem cobrar mais barato por isso. Né? Lembrando, isso aqui vocês vão ter pouca demanda de entrega e vocês não vão precisar envolver outras partes na entrega disso aqui. Então, é uma entrega muito rápida.
tá? Se organizando e pegando a manha, dá para fechar um desse aqui por dia, fechar e entregar um por dia, tá? Tendo lead, tendo uma organização aí nos processos. Isso aqui é tranquilo de entregar um por dia, um a cada 2 dias, tá? Isso aqui é um serviço fácil de vender, tá? Muito fácil de vender. Por que que ele é fácil de vender? Por causa dos argumentos de venda que vocês vão utilizar, que é o que eu utilizo e funciona muito, tá? Que eu trouxe aqui. Então, basicamente, quando isso aqui a gente vende, né? Como eu já apresentei nas aulas de comercial, a gente vende. Qual que é o processo de venda? Que eu até trouxe aqui antes de entrar nos argumentos. A gente vai fazer o SDR pelo WhatsApp e a gente faz o fechamento pelo WhatsApp. Tá? A gente não faz call para vender isso aqui. Tá? Quando é que a gente criou esse serviço? Quando a gente viu que a gente estava fazendo um monte de call de venda para vender estruturação, né? A conversão é boa, mas a gente acabava fazendo muitas calls que não tinham conversão, e daí a gente viu que para alguns leads a gente chegou à conclusão que fazia sentido ofertar essa segunda etapa do processo de estruturação de funil, que é o plano estratégico. A gente decidiu, cara, vamos tentar vender isso aqui direto pelo WhatsApp. Porque daí a call de entrega ela já serve também como uma call de venda. Normalmente aqui a gente vai ofertar a estruturação, tá? Então é uma maneira de tu ser remunerado por uma etapa inicial que antes, quando vendendo somente estruturação, tu não é remunerado por essa etapa inicial. Tu vai embutir o preço disso, né, no serviço de estruturação, tá? Mas enfim, então a gente faz o fechamento, a gente nunca faz o fechamento por call. A ideia é fazer o fechamento pelo WhatsApp e funciona. Se quiserem fazer o fechamento por call, pode, vai funcionar, a taxa de conversão vai tender a ser maior, tá? Bom, então em relação ao processo de venda, SDR pelo WhatsApp, entrou o lead, faz o processo inicial de SDR pelo WhatsApp, faz o fechamento pelo WhatsApp. Quer fazer call para aumentar a taxa de conversão? Quer focar em vender esse serviço? Pode fazer call. Vai provavelmente ter uma taxa de conversão maior do que vendendo pelo WhatsApp. Normalmente é assim. Tá? E por que esse serviço é fácil de vender? Tá? O principal ponto que faz com que ele seja fácil de vender é pelo argumento de venda. Tá? É pelo valor que ele tem, mas a maneira que tu explica o valor que ele tem. Né? Então, o que são sugestões aqui? Né? E quais são esses argumentos de vendas fortes? Tá? Ele é um projeto detalhado, é um projeto detalhando tudo que você deverá fazer para garantir que terá a estrutura certa para vender o seu produto ou serviço no digital. Tá? Então, um projeto detalhando tudo o que você deverá fazer para garantir que terá a estrutura certa para vender o seu produto ou serviço no digital. Tá? Então, ele vai ter clareza. Essa é uma dor gigantesca da maioria das pessoas que quer vender no digital. Não ter clareza em relação à estratégia. Tá? Não ter clareza em relação ao caminho, não ter um norte claro. É isso aqui que eu vou fazer. Existem bilhões de estratégias, um monte de especialista vendendo, um monte de guru dizendo que é a estratégia A, B, C, tá? Tem guru que fala que o negócio é funil de vendas, como o Nicolas. Tem guru que fala que o negócio é conteúdo, como sei lá quem. Então, cada um diz uma coisa, tá? E vocês têm que dizer pro cara aqui, né, esse é um argumento muito forte de vendas, olha, eu vou te dizer exatamente, com base no meu conhecimento, tu vai ter clareza em relação ao que fazer e como fazer. Tá? Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Com isso em mãos, daí sim tu começa a te preocupar em estruturar a página, construir funil, construir oferta. Primeiro tu precisa ter clareza e esse plano vai te passar clareza. É um projeto. É que nem tu construir uma casa sem projeto. Pode usar essa analogia muito boa. A gente vai construir uma casa, tá? E não tem um projeto, vai sair botando os tijolos lá, vai levantar, vai dar ruim, tá? Então, o plano estratégico é o projeto da casa. Tu precisa ter o plano, tá? Tu precisa ter o plano, senão não vai dar certo. Tá? Então é o ponto de partida. A gente defende forte que esse é o ponto de partida, né? E não tem outra coisa que possa ser feita senão isso. Tu deixa o cara meio sem saída, tipo, eu tenho que fazer esse plano, tá? E não tem ninguém quase no mercado ofertando esse serviço. Então o cara vai, caralho, tipo, eu preciso disso e ele tá me oferecendo isso. Então, beleza, ele tá me afirmando que eu preciso disso. Então é isso que eu vou fechar, tá? É isso que eu preciso, tá? E complementando aqui de argumento de vendas, né? Existem infinitas estratégias no mercado digital e eu vou, com a minha experiência, analisar a fundo o teu negócio e elaborar a estratégia mais adequada para o teu negócio, tá? Então, basicamente é isso, tá? Aqui ele está comprando o projeto do negócio que ele está comprando um projeto no papel, né? Clareza em relação ao que fazer, clareza em relação à estrutura de funil, clareza em relação à copy das páginas, clareza em relação à estratégia, para daí então com aquele documento em mãos do plano estratégico ele possa executar aquilo, tá? E de novo, processo de vendas ali eu já falei, né? SDR pelo WhatsApp e a gente tenta sempre o fechamento pelo WhatsApp. Se quiserem fazer call, pode fazer call, não tem problema. A gente não faz, a gente colocou meio como regra, né? Porque daí a gente só faz call com quem já é cliente. E daí na call de entrega, aqui
né, no que é entregue. Na call de entrega, onde o objetivo dessa call de entrega é apresentar o plano no final dessa call, a gente não tem nada melhor para te oferecer, né, e é uma oferta muito irresistível e converte muito bem. No final, tu fala, olha, eu posso executar isso aqui para ti, eu posso te entregar isso aqui pronto, funcionando. Tá? E daí o que é uma estratégia também? Se tu cobrou 2.000 pelo plano estratégico, pode falar, o funil, a estruturação custa 7. Mas como tu já contratou aqui o plano estratégico, que é uma das etapas necessárias, como eu te disse, é a etapa inicial necessária, já está concluída para o teu projeto, tá? A estruturação é 7, mas considerando aí que o plano já está pronto, tu paga uma diferença de 5 mil e a gente segue dessa forma. E eu consigo te garantir que esse plano seja executado da maneira certa, tá? Então é relativamente fácil de vender estruturação depois de entregar o plano, tá? Bom, beleza. Em relação ao serviço de estruturação de plano estratégico, tá? Elaboração do plano estratégico, é isso, tá? É isso. Tá? Não tem muito mistério. Eu procurei trazer aqui o máximo de informação possível, né? Até que as situações de quando vender, tá? E, enfim, vocês de novo podem complementar aqui a entrega, podem botar mais calls, além dessa call de entrega, mais uma ou duas ou três ou quantas vocês acharem necessário de acompanhamento, de otimização do que a pessoa está fazendo, tá? Pode dar mais tempo de acesso no WhatsApp, fica a critério de vocês, tá? E quanto cobrar é que a gente cobra uma média de 2.000, tá? Mas eu tenho caso de aluno aí que fechou seus primeiros planos estratégicos por 600, 700, 800 reais, tá? Enfim, tá? E só um ponto antes de finalizar aqui o plano estratégico e entrar no serviço de estruturação de funil, né? É que vocês destravando a venda e aprendendo a vender plano estratégico, né? Às vezes, para muitos vai fazer mais sentido, tá? Vender somente o plano, tá? E não é uma sacanagem tu vender somente o plano. Tu pode deixar claro, ó, eu elaboro o plano e depois eu posso indicar alguém para estruturar o funil, né? Porque entregar o plano é mais gostoso, entendeu? É mais fácil, tá? Tu tem é mais rápido e dá menos trabalho, tá? Vai cobrar mais barato, óbvio, tá? Mas tu rodar o funil de tu rodar aquele funil de estruturação de funil que eu recomendo aqui dentro da mentoria, gerar leads e focar em vender só o plano, só vendendo o plano tu vai ter muito ROI. Tu vai ter menos ROI, óbvio, do que vendendo estruturação, porque estruturação o ticket é mais alto, tá? Mas dá para ter um negócio só de venda de plano estratégico, tá? Para quem quiser, para quem não quiser se envolver com outras, com as etapas de estruturação, né? E lembrando, o que vocês, por mais que ele não seja o mais caro, né, é no plano estratégico. Por que ele não é o mais caro? Porque para muitos clientes somente ele não é o suficiente, tá? Mas é o que mais tem valor agregado, é o plano, é a estratégia, tá? É a estratégia, tá? Construir as páginas, o restante, obviamente tem valor, mas é uma coisa que ele pode terceirizar com qualquer um. A inteligência está no plano estratégico, tá? Então é um serviço de muito valor agregado, tá? Bueno, 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 tá? Plano estratégico já foi. Depois com o plano estratégico pronto, a próxima etapa, que independente se o cliente contratou só o plano ou não, ele vai precisar, para conseguir de fato ter a estrutura rodando e fazendo vendas, ele precisa ter o funil estruturado, né? Ele precisa da estruturação. Ele pode fazer, se ele contratar só o plano por conta, ele pode terceirizar com algum outro profissional, com alguma outra agência, né? Ou ele pode contratar de ti, tá? E é aqui que está a oportunidade de cobrar mais caro para materializar aquilo que atualmente, então, está no papel, né? O plano é um projeto, está no papel. Aqui a estruturação vocês vão materializar, vão construir de fato, vão entregar a estrutura pronta, tá? Então, o que é o serviço de estruturação de funil? Basicamente, a construção completa da estrutura do funil de vendas, né? E o alinhamento com as partes envolvidas que ficarão responsáveis pela operação do funil, tá? Eu já vou entrar aqui em relação ao alinhamento, mas basicamente é com o departamento comercial do cliente para alinhar, né, como é que eles vão receber aqueles leads. Caso seja um departamento comercial que não muito amador, vocês podem direcionar e devem direcionar em relação a qual estrutura comercial deve ser aplicada especificamente naquele projeto, né, como eles devem conduzir os leads, né, como eles receberam. Você tem que alinhar o funil, depois de estruturado, vai gerar leads, no caso de um funil de geração de leads. Tá? Independente se é um de geração de leads ou se é um funil de venda direta, leads serão gerados. Pessoas entrarão, né, e
é sempre importante ter um departamento comercial. Então, aquele departamento comercial será alimentado com novos leads diariamente, tá? Tem que, mesmo que vocês não vão definir, estruturar o departamento comercial para o cliente, vocês precisam alinhar com a pessoa do comercial, precisam orientar ela, como é que ela vai receber, como é que ela acessa os leads, onde é que ela faz a gestão desses leads, tá? Além disso, vocês precisam, caso que nem o nosso, a gente nunca fornece serviço de gestão de tráfego, né? Então a gente precisa alinhar com o gestor do cliente. A gente normalmente avalia o gestor do cliente, né, para ver se aquele gestor é capacitado, é bom mesmo, a gente dá uma analisada, né? Se não for, a gente indica alguém, tá? Mas se for e o cliente fizer questão de seguir com aquele gestor, ou se o cliente já tiver gestor, a gente alinha com o gestor, a gente passa qual que é a nossa metodologia de tráfego específica para aquela estratégia, tá? E apresenta a estratégia, o gestor de tráfego tem que estar por dentro, para onde que ele vai estar jogando o tráfego, que ele vai estar gerenciando nas campanhas. Tá? Além disso, a gente também tem que alinhar, tem que fazer um alinhamento ali com o pessoal que vai produzir os criativos, né? Que é um elemento fundamental ali para boa performance de qualquer funil, né? Tem que ter produção contínua de criativos, então a gente alinha com o pessoal que vai produzir criativos, né? Ou se o cliente não tem alguma dessas pessoas, a gente indica profissionais, a gente nunca fornece esse serviço. Vocês podem optar por fornecer esse serviço. Pode fornecer criativos para o cliente, pode fornecer gestão de tráfego. Daí vocês vão ter que montar o pacote de estruturação de vocês, tá? Então, aqui eu detalhei o que é entregue no serviço, tá? Lembrando, o que é entregue, existe a entrega padrão básica, o que precisa ser entregue, tá? E existem elementos, coisas que vocês podem adicionar na entrega, tá? Então eu trouxe aqui várias, né? Algumas que nós consideramos que são fundamentais, que a gente não abre mão, que a gente sempre entrega isso, né? E existem outras que vocês podem plugar e para deixar um pacote mais robusto, com mais entrega, né? E consequentemente, se quiserem cobrar mais caro, mas enfim. Tá? Então, o que é entregue, tá? No serviço de estruturação? A gente vai entregar copy das páginas da VSL, né? Na verdade, a copy das páginas ela já está inclusa no planejamento estratégico, né? E lembrando, nos casos que vocês venderem direto estruturação de funil, vocês vão ter que fazer o planejamento estratégico. Vocês vão cobrar, quando cobrando pela estruturação, vocês já vão embutir saber que vocês vão ter uma etapa inicial de elaboração do briefing e elaboração do plano. Tá? Mas o que é entregue aqui? A cópia das páginas, que na verdade ela já está entregue no plano, né? E a cópia da VSL. Aqui daí então a gente produz de fato a cópia da VSL toda, né? Prepara todo, faz um planejamento específico para a VSL daquele projeto, caso houver VSL. Tá? No plano a gente não entrega cópia de VSL detalhada, até para simplificar a entrega do plano, a gente passa a estrutura de cópia para VSL sugerida, tá? Mas aqui na estruturação a gente tem que preparar de fato a cópia, o que toda VSL, tá? Aí a gente constrói as páginas do funil, né? Constrói as páginas, designer ou enfim, vocês mesmos vão construir as páginas, colocar as cópias de acordo com o que está sendo direcionado no plano estratégico dentro dessas páginas. A gente vai criar banners para checkout, no caso de funis de venda direta, normalmente quando trabalhando com infoprodutos ou produtos físicos, a gente constrói toda a arte ali, banners do checkout, né? A gente faz as integrações de CRM, plataforma de pagamento, enfim, todas as outras plataformas que possam ser necessárias de acordo com a estrutura de funil, né? Eu coloquei aqui estruturação do processo comercial, não necessariamente a estruturação, tá? É mais um direcionamento e um alinhamento com o comercial do cliente, tá? Então a gente analisa ali como é que hoje o comercial trabalha, o comercial trabalha assim, 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 tá? Para essa estrutura aqui, o que eu recomendo que faça? Quando entrarem os leads, configure uma automação que vai disparar a mensagem de boas-vindas, depois o comercial vai fazer um processo de até. Vocês podem direcionar e dar como se fosse um treinamento, não muito profundo, mas é mais um direcionamento, para garantir que o comercial do cliente não mate a performance daquele funil. Se é um funil para geração de lead, o comercial é muito ruim, não tem um processo validado, não adianta estar gerando lead e não estar sabendo vender, não estar sabendo converter esses leads. Tá? Então a gente trabalha com direcionamento, um alinhamento com o processo comercial do cliente. Tá? Isso aqui a gente bota sempre. Isso aqui não é obrigatório. Não é obrigatório. Ah, mas eu não me sinto confortável, Nicolas, em direcionar o processo comercial do cliente. Eu não manjo muito, por mais que eu tenha colocado as aulas aqui. Cara, isso aqui não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório. Tá? O 80-20 é isso aqui. Copies das páginas da VSL, construção das páginas, eu vou até botar mais um item, construção das páginas do funil, construção/edição da VSL, tá? A captação da VSL, a captação, que é a gravação, a gente, por padrão, deixa para o cliente.
A gente organiza para que aquela captação aconteça, mas a gente não arca com os custos e não se responsabiliza pela captação em si, tá? Em alguns casos, sim, porque a gente tem os equipamentos aqui. Se é algum cliente de Porto Alegre, a gente inclui no pacote a captação deixa por nossa conta. Mas não precisa, por padrão, a gente não inclui a captação. Então, a construção, a edição da VSL, a gente entrega. Tá? A edição a gente entrega sempre. Tá? A captação, não. Não entregamos. Tá? Então, basicamente, captação não entregamos. Eu vou botar aqui orientação em relação à captação. O que é a orientação? A captação em si a gente não entrega, isso é custo do cliente. Tá? A orientação é, ajuda o cliente a definir um cenário legal, né? Garante que o cliente, se ele não tiver os equipamentos para fazer a captação, garante que ele contrate, ou vocês podem até intermediar a contratação de uma empresa que faça a captação profissional de vídeo. Ou se o cliente não quer gastar, vocês podem e devem orientar o cliente em relação a como captar aquele vídeo, né, para que fique um vídeo bem captado. Tá? Conversem com o cliente, pede foto pelo WhatsApp, faz vídeo para analisar e tomar decisão junto em relação a um cenário que fique legal para captação. Tá? Então, orientações em relação à captação, sim, fornecemos. Né? A captação em si do vídeo, não. Daí o cliente vai, então, captar o vídeo, vai enviar para vocês e vocês, então, vão editar esse vídeo. A edição desse vídeo tem que ser feita por parte de vocês. Tá? Para ficar bem claro, independente do que eu estou relacionando aqui, o que é o básico que tem que ser entregue? Tudo em relação à estrutura. Vocês têm que entregar aquela estrutura pronta, funcionando para o cliente. O funil, cada uma das etapas daqueles fluxos lá que eu desenho sempre. Cada uma das etapas, as páginas em si. Né? Vocês vão ter que orientar, alinhar com o cliente a compra de domínio, caso ele não tiver domínio. Hospedar o domínio no local certo. Enfim, tudo envolvendo estrutura, tá? Construção das páginas, a orientação e edição da VSL. Tá? Isso faz parte da estrutura. Tá? Então vocês têm que garantir que o cliente capte o vídeo bruto da VSL e depois a lapidação, a edição vocês vão fazer. Banners para checkout, vocês têm que fazer. Tudo isso faz parte. É necessário para ele ter a estrutura, o funil pronto para vender? Se a resposta for sim, então vocês têm que entregar. Tá? Integrações, CRM, plataforma de pagamentos, tudo é necessário para que ele tenha a estrutura pronta para vender. Então vocês têm que entregar. Tá? Estruturação do processo comercial, direcionamento e alinhamento com o comercial do cliente. Isso aqui, de novo, a gente entrega porque a gente já está acostumado, a gente já conhece, mas isso aqui não é absolutamente necessário. Se não se sentir confortável, não precisa entregar isso aqui. Pintando de azul o que não é absolutamente necessário. Tá? Estratégia de tráfego. Estratégia de tráfego, tá? É interessante. A maioria das pessoas que estão aqui sabem fazer tráfego. A maioria até, inclusive, são gestores de tráfego. Então é legal, caso vocês não forneçam um serviço de gestão de tráfego, um direcionamento ali em relação à estratégia de tráfego. Tá? Mas, de novo, não é absolutamente fundamental. Se vocês não forem fornecer o serviço de gestão de tráfego, né, ou o cliente vai ter que ter gestor, ou vocês vão indicar um gestor. Tá? E daí, nesse caso, a responsabilidade do gestor saber o que fazer. O gestor vai ter que conhecer a estrutura, no máximo vocês vão apresentar para esse gestor, né, vocês vão alinhar com o gestor, né, essa aqui é a estrutura, a estratégia é essa, e o gestor daí se vira com estratégia de tráfego. Nós aqui, por padrão, entregamos a estratégia de tráfego. A gente não entrega a gestão, mas a gente entrega a estratégia. Tá? Então, vou colocar aqui como não sendo algo absolutamente necessário. Estratégia de produção de criativo para anúncio. Direcionamento e alinhamento com o gestor de tráfego, não, com a pessoa responsável. Isso aqui eu diria que é bem importante. Tá? Isso aqui eu diria que é fundamental, tá? Porque o anúncio, o criativo é a porta de entrada para o funil. Tá? Então o criativo ele tem que estar muito congruente com o que está sendo dito ali na próxima etapa do funil que a pessoa vai acessar após clicar no botão de saiba mais. Então eu considero isso aqui muito relevante na entrega e eu recomendo que vocês entreguem isso aqui. Né?
estratégia em relação à produção de criativo. Cara, quais são os formatos, passar referências para o cliente, né? Vocês vão basicamente direcionar e alinhar a pessoa responsável por cuidados criativos. Como que vocês vão fazer esse direcionamento, esse alinhamento? Tem um documento padrão? Não. Vocês vão conversar com a pessoa, vocês vão passar referências, né? Passar alguns exemplos de criativos, né? E a gente, por padrão, entrega. Eu acho que é bem legal formalizar isso aqui. Ó. Esses dois aqui eu diria que são essenciais. Tá? Além de direcionar e alinhar, tá? Melhor que isso, para garantir que essa pessoa faça os criativos da maneira certa, a gente gosta de incluir na entrega um pacote de criativos, entre 5 e 10 criativos feitos por nós. Tá? A gente faz esses criativos, por mais que a gente não vá validar todos, a pessoa responsável pela produção de criativo vai entender a pegada de criativo, formatos, estruturas de copy. Então ele vai ter referências para trabalhar. Tá? Então, em relação ao criativo, além de direcionar e alinhar com a pessoa que ficará responsável por isso, a gente entrega também pacote entre 5 e 10 criativos. A gente estrutura o funil e entrega, além disso, um pacote de criativos. Né? Além disso, a gente também, né, sempre nas entregas, porque no nosso caso aqui a gente oferece somente esse serviço, a gente entrega por padrão isso aqui que eu passei aqui. Tá? Essa aqui é a nossa entrega. Tá? Tem alguns itens aqui, como eu disse, que não são absolutamente necessários, que vocês podem remover se quiserem. Né? A gente entrega por padrão isso aqui. Tá? A gente indica sempre profissionais. A gente não presta serviço de edição de vídeo para cliente, serviço recorrente, tantos criativos por mês, por exemplo. Tá? Então a gente indica algum editor, a gente indica gestor de tráfego, caso o cliente esteja insatisfeito com o gestor atual ou caso ainda não tenha gestor. Né? Mas, de novo, todos esses profissionais que a gente, todos os profissionais e as etapas envolvidas aqui dentro, após a estruturação, edição de vídeo, uh, gestão de tráfego, tá? Design, construção de outras possíveis páginas que o cliente queira fazer, enfim, né? O serviço de social media, por exemplo, social selling, algum serviço comercial ali, SDR, enfim. Tudo isso, tá? São serviços que a gente obviamente não oferece, o nosso foco é vender somente a estruturação, e daí na nossa estruturação a gente entrega isso aqui, né? Mas são serviços que o cliente vai precisar, né? E se vocês tiverem vontade ou tiverem quiserem fornecer esses serviços, cada cliente que vocês fecharem em estruturação é uma oportunidade para vocês oferecerem e fornecerem outras soluções para aquele mesmo cliente. Tá? Então, a gente prefere indicar profissionais, indicar, porque a gente não quer pegar essa demanda, a gente quer trabalhar de forma mais focada somente na estruturação, mas se tu é gestor de tráfego, já tem uma agência, não tem por que tu não fazer um pitch aqui e tentar embutir junto aqui o serviço de gestão de tráfego. Tá? Se tu quer, inclusive, tu já tem uma agência maior, aí tem outros profissionais, tem equipe, cara, tu pode fornecer todos esses outros serviços, tá? Inclusive serviços comerciais, por exemplo, SDR, fechamento, etc. Tá? Bom, é isso. O que é importante deixar claro aqui, tá? De novo, existe o básico que precisa ser entregue. O que é o básico que precisa ser entregue? A estrutura de vendas com os vídeos necessários, com os banners necessários no checkout, com as cópias, com o design, com a hospedagem, a estrutura em si, tá? É os exemplos ali do meu funil lá que todo mundo entra para ver, tá? Imagina que aquilo ali eu fiz para um cliente. Eu tenho que entregar aquilo, a estrutura funcional, os leads sendo jogados para o CRM ou para a planilha, tem que ser a estrutura funcionando. Isso é o básico. Isso é a estruturação de funil. Tá? E daí existem outras coisas complementares que vocês podem usar de forma estratégica para agregar valor na entrega e facilitar, aumentar a taxa de conversão, ou para poder cobrar mais caro, ou para poder cobrar e vender como serviços recorrentes. Certo? Bom, é isso. Tá, é isso. Não tem muito o que enrolar aqui. É isso, direto ao ponto e claro. Tá? Sobre o processo de venda do serviço de estruturação, de novo, tá? A gente vai gerar os leads através do nosso funil, ou, enfim, através de alguma prospecção aí outbound. Tá? Primeiro processo WhatsApp SDR, né? Não vou entrar fundo, tem aula sobre isso. Fechamento por call ou SDR. Fechamento call ou SDR call, ou call de SDR. Peraí. Tá, então, vamos lá, recapitulando. Processo de vendas para estruturação de funil. A gente vai fazer o SDR, processo de SDR pelo WhatsApp, tá? A partir dos leads gerados na nossa própria estrutura, ou prospecção outbound, funciona também. Tá? O que é prospecção outbound? Quando a gente vai atrás dos leads. Tá? Tipo, enfim, tu
Tu tem uma determinada empresa lá que tu sabe que faz sentido aquela solução e tu entra em contato, tá? Tu vai atrás. E inbound é quando o lead entra, tá? O funil de geração de leads, né, que eu apresento aqui, ensino a fazer, é inbound, né? Tu gera tráfego e as pessoas entram. Né? Outbound é quando tu vai atrás, tá? Então, só para deixar claro que tem algumas pessoas que com certeza não se confundem com isso, tá? Então, independente da estratégia que está gerando novos leads, né? Outbound ou inbound. O processo inicial de SDR pelo WhatsApp, né? E por padrão, 90% das vezes a gente faz, depois desse processo inicial por WhatsApp, a gente já marca uma call e nessa call a gente já faz direto a call de fechamento, tá? Ou, né? Então, espera aí que eu excluí aqui antes. Ou SDR WhatsApp direto call de fechamento, processo de venda de estruturação, ou, vou até deixar em negrito aqui, SDR WhatsApp, call de SDR, que é aquela segunda estrutura, e depois a call de fechamento, tá? Essas duas, tá? Normalmente essas duas. Ou tem mais uma, ou, que eu acabei de explicar aqui, que é um outro processo de venda para vender estruturação, que é venda de plano estratégico. Vocês podem vender o plano estratégico já de forma estratégica, pensando, objetivando vender a estruturação ali na frente. Né? Só para facilitar o cliente dizer sim e se tornar cliente de vocês logo. A mesma lógica de vender um e-book no front para depois vender uma mentoria. Um e-book é mais barato, é mais fácil de vender do que uma mentoria. Então o cara vende e-book, faz a pessoa se tornar cliente. Em teoria, quem já é teu cliente tem mais facilidade de comprar um segundo produto teu mais caro, considerando que se o produto de entrada for bom, né? Então é muito estratégico, né? Para muitos vai fazer sentido e vão concluir que, cara, eu vou sempre ofertar o plano estratégico. Porque a taxa de conversão para venda de estruturação na call de entrega do plano estratégico ela vai ser muito alta. Tá? Então, uma excelente estratégia para vender mais estruturação e para ter uma taxa de conversão maior e para não estar fazendo call à toa de graça é sempre vender o plano estratégico. E depois vai ofertar a estruturação na call de entrega do plano estratégico. Tá? Então, a terceira opção é ou venda de plano estratégico, oferta, estruturação. Estruturação na call de entrega. Tá? Então, esses são os três possíveis caminhos. Tá? SDR WhatsApp, fechamento por call, que é o que normalmente a gente faz. Ou SDR WhatsApp, call de SDR, call de fechamento. Também funciona, fazemos aqui em alguns casos. Eu entrei mais a fundo quando e como fazer nas aulas de comercial. Ou venda de plano estratégico. Daí a gente oferta a estruturação na call de entrega do plano estratégico. Tá? Sempre quando a gente vende plano estratégico, voltando ali do plano estratégico, a gente não passa a proposta. É uma venda mais barata, uma venda mais fácil, os clientes não pedem proposta. Tá? E se pedem, a gente envia a proposta. Lembrando, nos materiais complementares, aqui embaixo, tem modelo de proposta. Tá? Se o cliente plano estratégico, antes de fechar ou após fechar, pedir uma proposta para formalizar ali o que será entregue, beleza, enviem, elaborem uma proposta sem mistério, detalhando o que será entregue do plano estratégico. Tá? A gente nunca entrega, até que eu nem subi referência, porque eu nem tenho referência de proposta de plano estratégico. Eu só explico pelo WhatsApp e fecho e entrego. Quando fechando estruturação de funil, por ser um serviço mais caro, que leva mais tempo, né, gera mais, é um serviço que também ele é mais caro, né, tu ganha mais, mas ele gera custos para a tua operação. O plano estratégico é o custo da tua hora ali para elaborar o plano. A estruturação não. A estruturação gera custos, aí tu vai ter que, se tu fores terceirizar edição de vídeo, design, né, ou mesmo que não vá terceirizar, vai gastar muito mais tempo para de fato construir tudo. Né, por ser uma entrega mais cara, mais robusta, mais custosa, é muito importante sempre enviar a proposta. Né? Dá para enviar contrato? Me perguntam de contrato. Sim, o ideal é enviar um contrato. Eu envio o contrato? Não envio o contrato. Eu envio a proposta, que a proposta ela não é tão forte quanto um contrato, óbvio, mas a gente está formalizando ali o que será entregue, os prazos, o cliente dá o ok, que ele está de acordo, ali é formalizado também o valor que vai ser cobrado, as condições de pagamento. De novo, vejam a proposta aqui embaixo. Eu subi aqui a referência de proposta, exatamente como a gente faz. Tá? Então, quando fechando estruturação de funil, eu recomendo fortemente que façam no mínimo uma proposta. O que é o ideal? Cara, um contrato personalizado por cliente, a maneira mais segura. Tá? A gente trabalha a proposta, tá? E funciona. Tá? Nunca tivemos problema aqui. Tá? Até porque se o cliente estiver insatisfeito com alguma coisa que a gente viu que foi erro nosso ou responsabilidade nossa, a gente
é flexível, tá? Flexível. O objetivo não é só ganhar dinheiro, o objetivo é de fato agradar os clientes e garantir que os clientes fiquem satisfeitos, né? E então a gente nunca teve problema com isso, a gente trabalha só com essa proposta, tá? Mas bom, pessoal, em relação aos serviços é isso, tá? É isso. Eu acho que eu trouxe tudo aqui, né? E lembrando, isso aqui não é. Vocês podem trabalhar. O que que é importante, tá? O que que é importante? Que vocês bolem aí, quando planejando a operação de vocês, detalhem ali, criem um documento que nem esse aqui, né, de cada um dos serviços, tá? O serviço de elaboração do plano estratégico. Tá? Quando que eu vou vender? Pode pegar esses mesmos tópicos. Vou vender nessa e nessa e nessa situação, tá? O que que eu vou entregar? O que que é o que que é, beleza, vai ser igual para todo mundo, beleza. Ou vocês podem atualizar e fazer uma entrega um pouco diferente. Mas o que exatamente será entregue? Definam aí, peguem esse documento aqui dessa aula como referência, que vai estar em anexo aqui, tá? E repassem esses pontos específicos para a operação de vocês. O que eu vou entregar no meu plano? Ah, o Nicolas entrega só uma call. Eu acho que eu vou entregar mais essa call e mais duas calls, né, e mais um mês de acompanhamento pelo WhatsApp, e vou cobrar 5.000. Dá para fazer, claro que dá para fazer. Tá, dá pra fazer. Tá. Esse meu aqui é validado, tá? Mas não quer dizer que não vai conseguir validar e não faça sentido adaptar. Então peguem isso aqui e definam ali para cada um dos serviços de vocês que vocês irão oferecer, o que de fato vocês vão entregar, em que situações vocês vão oferecer, quais argumentos de venda vocês vão usar. Preparem um documentinho aqui interno aí da operação de vocês, né? Qual que é o processo de venda que vocês vão utilizar? Bah, o Nicolas sempre fala, e de fato, a gente nunca faz call para vender plano estratégico. Mas eu vou fazer call, porque minha taxa de conversão vai ser maior. Beleza, pode fazer call, né? Então, peguem isso aqui e trabalhem aí, né? E bolem o plano de vocês, né? A relação dos serviços e o detalhamento em relação a cada um dos serviços. De novo, daí também, no serviço de estruturação, o que que eu vou entregar aqui? O Nicolas entrega isso, mas, pô, eu tenho minha agência de gestão de tráfego, eu tenho 5 gestores aqui, pô, eu vou entregar o serviço de gestão de tráfego, né? E daí pensem, formulem aí, como é que vai ser a minha entrega? Eu vou fechar um pacote, então, que eu vou cobrar 5.000 pela estruturação do funil, em média, né? E depois 2.000 por mês pelo serviço recorrente de otimização do funil e gestão de tráfego. O que é otimização do funil? Otimização do funil, tem uma aula do módulo 2, é analisar as métricas de cada etapa e tomar decisão e tomar ações para melhorar as etapas onde vocês estão perdendo pessoas, ou etapas ali que são gargalos, né, no funil, que estão impedindo que se alcance o resultado desejado. Tá? Então, montem para cada um desses serviços, criem um documento dentro da operação de vocês, detalhando o que, que vocês vão entregar, como que vocês vão entregar, em que situação vocês vão ofertar aquilo. Tá? Mas dessa maneira aqui é como nós fazemos aqui. Beleza, pessoal? Show de bola. Essa aula ficou bem comprida, 1 hora. Agora tá com 57 minutos. Eu vou ficar 3 minutos em silêncio, só vou bater 1 hora. Não, tô brincando. É isso aí. Valeu, tchau.